O São Paulo decidir a final da Copa do Brasil no Morumbi. Faz dele favorito? E aí, seus flamenguistas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Setor Norte, o canal do torcedor rubro-negro. E rapaziada, a parada é a seguinte agora, foco na Copa do Brasil. Ontem foi sorteado os mandos de campo das finais da Copa do Brasil e, infelizmente, o Flamengo vai decidir fora de casa. É, rapaziada, infelizmente, a decisão da Copa do Brasil ficou pro Morumbi. Eu preferia que fosse no Maracanã. Primeiro, porque, seria muito maneiro ver o Flamengo, se caso consiga ser campeão, levantar o título no Maracanã pelo segundo ano consecutivo. Seria muito maneiro. Mas isso não vai acontecer, porque a decisão vai ser no Morumbi. Agora, o principal fator que eu acho que era melhor o Flamengo decidir no Maracanã é o fator esportivo. O Flamengo, com a sua torcida apoiando, criando aquele clima, criando aquele inferno no Maracanã, se torna muito mais forte. Principalmente esse Flamengo de 2023, que até hoje não conseguiu convencer no campo. A arquibancada, a torcida, faz a diferença. Foi assim, por exemplo, contra o Independente Del Valle, lá no início do ano, na Recopa Sul-Americana, né? O Flamengo do Vitor Pereira, que não era um bom Flamengo, perdeu o primeiro jogo por 1-0, no jogo da volta não jogou bem. Quando estava sendo chamado de time sem vergonha, o Arrascaeta empatou o jogo, acabou que perdeu nos pênaltis, mas o fator torcida ajudou o Flamengo, pelo menos empatar o jogo e levar para os pênaltis, porque a torcida estava unida. Foi o primeiro jogo que teve união da torcida no ano, eles se reuniram ali atrás do gol, né, cantaram, todas as organizadas se juntaram e cantaram juntas. E foi assim, por exemplo, contra o Maringá, onde a gente perdeu de 2-0. Ah, tudo bem, é o Maringá, mas não importa. A gente perdeu de 2-0 no jogo de ida. E no Maracanã, com a torcida novamente jogando junto, criando um clima, falando vamos virar Mengô desde o início do jogo. O Flamengo virou, venceu por 8-2 e se classificou. Tudo bem que era o Maringá, mas poderia não ter se classificado, até porque perdeu 2-0 no jogo de ida. Mais um fator onde o Maracanã, a torcida do Flamengo, fez diferença. Agora, o jogo que mais exemplifica o poder da torcida do Flamengo é o Fla-Flu. O primeiro Fla-Flu teve torcedores do Fluminense como maioria, porque o mando foi do Fluminense. O jogo foi 0-0. O segundo Fla-Flu teve a torcida do Flamengo como maioria, e aí fizemos aquele inferno. Foi a primeira vez que teve o mascote, a bandeira do Urubuzão subindo, aquele mosaico 3D, união das torcidas novamente no Maracanã, e a torcida que classificou o Flamengo, porque a torcida cantou o tempo inteiro e não deixou o time baixar o ritmo, não deixou o time baixar a intensidade, e isso foi preponderante na classificação do Flamengo. Um outro exemplo que eu posso dar que o Maracanã fez diferença foi o jogo contra o Grêmio. JP, mas o jogo já estava resolvido, o Flamengo venceu 2-0 lá. O Flamengo venceu 2-0 lá. Mas eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo, não estava tão confiante na classificação por conta de tudo que passava. Todos os flamenguistas, naquele momento do jogo contra o Grêmio, falavam a classificação que parecia garantida já não é mais tão garantida. Eu tenho certeza que se o jogo fosse em Porto Alegre, a chance do Grêmio passar ia ser muito, muito maior. E o que fez a diferença, mesmo o Flamengo tendo feito 2-0 no jogo de ida, foi a torcida que novamente se juntou, união na arquibancada e não parou de cantar um minuto sequer. E o time, mesmo jogando mal, conseguiu a vitória empurrado pela torcida. Se a história fosse diferente, vamos supor que o jogo de ida fosse no Maracanã e a gente vencesse por 2-0. Quando chegasse no dia do jogo da volta, em Porto Alegre, pelo momento que o Flamengo passava, o momento conturbado que o Flamengo passava, meu amigo, eu tenho certeza que o Grêmio ia virar aquela partida. Então, mais uma vez, o fator decidir no Maracanã foi preponderante pra gente. E o maior exemplo que eu posso te dar da importância de decidir em casa é nada mais, nada menos do que o jogo contra o Olímpia. Contra o Olímpia, nós fizemos o primeiro jogo no Maracanã, clima absurdo, união das torcidas, sem parar de cantar um minuto, empurrando o time e vencemos. Jogando mal, mas vencemos. 1-0. Mas aí que vem a parada. Sabe o exemplo que eu dei do jogo contra o Grêmio? Que se fosse Porto Alegre talvez a gente não passasse? Aconteceu com o Olímpia. E olha que o time do Olímpia é muito mais fraco que o time do Grêmio. E a gente ainda começou o jogo contra o Olímpia vencendo. Mas aí, os torcedores do Olímpia também fizeram um clima muito forte lá no Paraguai. Realmente, eles fizeram
uma grande festa, como é normal em jogo sul-americano. Aquele clima hostil, tanto para os torcedores quanto para os jogadores do Flamengo. E os jogadores simplesmente não aguentaram a pressão e tomaram 3-1 do fraco Olímpia. Agora, pensa comigo, e se fosse o contrário? E se o primeiro jogo fosse lá no Paraguai e o Olímpia vencesse por 3-1 ou por 1-0, como o Flamengo venceu no jogo da ida? Você acha que o jogo da volta no Maracanã, com a união das torcidas, com aquele clima, não ia fazer os jogadores correrem atrás, ao menos levar para os pênaltis e até virar a partida? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que se o jogo fosse 1-0 Olímpia no jogo de ida, o Flamengo virava e se classificava no Maracanã para enfrentar o Fluminense nas quartas de finais da Libertadores. Por isso que eu, João Pedro, preferia 1000 vezes decidir no Maracanã. Mas aí entra a pergunta que eu fiz lá no início do vídeo. O São Paulo decidir no Morumbi torna ele favorito? A resposta é não. O simples fato do São Paulo decidir no Morumbi não o torna ele favorito. Até porque o Flamengo já viveu uma situação semelhante na própria Copa do Brasil, onde teve que decidir o jogo das quartas de finais contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, agora a Liga Arena. E o jogo contra o Atlético é um pouco mais perigoso que o jogo... Não vou falar isso. Um pouco mais perigoso. Na final, vou falar que o jogo é mais perigoso? Porra, João Pedro, tá de sacanagem. E o Atlético era um adversário que, querendo ou não, é uma sola no sapato do Flamengo. É aquele adversário que todo ano o Flamengo enfrenta e ano perde, ano ganha. Ano perde, ano ganha. Há 2 anos seguidos a gente conseguiu ganhar. 2022 na final da Libertadores e agora na Copa do Brasil. O Flamengo saiu do Maracanã vencendo por 2-1 e lá na Liga Arena conseguiu fazer o resultado. Apesar de ter vencido por 2-0, sofreu, jogou o jogo todo atrás, fez ser o jogo todo, mas passou, se classificou, provando que o Flamengo é capaz de fazer o resultado no primeiro jogo e ir para o segundo jogo e segurar o resultado. O Flamengo é capaz. Então, o fato do São Paulo decidir no Morumbi não torna o São Paulo automaticamente favorito. O que faz do São Paulo favorito, na minha opinião, é sim o favorito, não é só o fato de decidir no Morumbi. O que é preponderante para o favoritismo do São Paulo é o momento das duas equipes. Enquanto o Flamengo tem um futebol pobre, enquanto o Flamengo tem um futebol que não convence, eu não sou convencido até hoje que o Flamengo vai conseguir jogar bem contra o São Paulo ou contra qualquer outro time. Não vai, eu já desisti de esperar bons desempenhos do Flamengo treinado por Sampaoli. Eu espero vitórias, eu torço sempre por vitórias e sempre vou torcer. Eu acreditei em Flamengo piores que esse. Não vai ser agora que eu vou deixar de acreditar. Mas eu já desacredito de boas atuações. Contra o Internacional, por exemplo, eu estava no Maracanã torcendo para que a gente achasse um pênalti. Ou uma bola cruzada na área desviada para que o Flamengo fizesse o gol. Porque só assim eu conseguia ver o Flamengo fazendo gol. Eu não consigo ver o Flamengo de Sampaoli jogando bem, dominando o adversário, marcando forte, marcando em cima, recuperando a bola. Não é um time que faz isso. E pra piorar, como se a situação do Flamengo já não fosse ruim no campo. Provavelmente não vai ter o Arrascaeta nas finais da Copa do Brasil, porque saiu lesionado contra o Internacional. E talvez também não tenha o Luiz Araújo, porque também saiu lesionado contra o Internacional, que são 2 jogadores que são muito importantes na criação do Flamengo. Uma criação que o Flamengo tem muita dificuldade. E se perder os 2 principais jogadores que conseguem criar alguma coisa, meu amigo, isso aí é que torna o São Paulo favorito. O São Paulo, que ao contrário do Flamengo, vem numa crescente. Desde que o Dorival Júnior assumiu, ele instaurou um modelo de jogo, instaurou um sistema de jogo e é um time que sabe jogar Copas. Não à toa eliminou o Corinthians de virada na Copa do Brasil, perdendo a primeira fora de casa e vencendo no Morumbi. Não à toa eliminou o São Lourenço na Sul-Americana, perdendo o primeiro jogo fora de casa e vencendo o segundo jogo no Morumbi. Todo esse contexto, que também inclui, claro, o fato do São Paulo decidir no Morumbi, torna o São Paulo favorito. Mas o que mais importa é a bola rolando, meu amigo. E aí, quando a bola rola numa final de Copa do Brasil, as coisas se equilibram. O Flamengo pode não estar jogando nada, o São Paulo pode estar voando. O São Paulo pode decidir em casa, como vem conseguindo decidir virar jogos em casa. Mas quando a bola rola, quando a camisa do Flamengo entra em campo, meu parceiro, nunca é fácil vencer a gente. O nosso papel como torcedor é apoiar, principalmente no dia do jogo, e quem for ao Maracanã, é apoiar. Independente se estiver insatisfeito como eu, tem que apoiar. Jogo da volta em São Paulo é apoiar.
apoiar e acreditar até o final. Porque é difícil, o São Paulo é favorito, mas isso aqui é Flamengo e a gente vai rumo ao pentacampeonato da Copa do Brasil. Mas e você? Acha que o Morumbi, o fator decidir em casa, pode ser preponderante? Ou você acha que não, que final, independente do momento, independente de onde decide, é 50-50? Deixa aí nos comentários. Aproveita e deixa o like também nesse vídeo, porque ajuda bastante a gente. E principalmente, rapaziada, se inscreva no canal. A maioria da galera que assiste os nossos vídeos, que dá like nos nossos vídeos, não se inscreve no nosso canal. Então, por favor, se inscreve aí, porque ajuda bastante a gente a crescer. Somos um canal novo, falando de rubro-negro para rubro-negro. E a gente quer crescer para ficar cada vez mais flamenguista o seu YouTube. Tamo junto. Saudações rubro-negras. E, o momento é ruim, o momento é difícil, mas vamos acreditar. Rumo ao penta, rapaziada.